Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos dar continuidade às perguntas e respostas deixadas por vocês. Teve bastante perguntas aí interessantes e que eu gostaria de então comentar e fazermos aí um pequeno estudo sobre essas questões. É sempre muito divertido e eu espero que vocês gostem e se divirtam como eu. Até depois da vinheta e vamos bater o nosso papo. Estou aqui com a pergunta do I Am Master. Ele diz o seguinte: Oi amigo, gostaria muito que respondesse minha seguinte pergunta. Às vezes, quando vou dormir e começo a pegar no sono, eu ouço um barulho muito alto, como se fosse uma explosão dentro da minha cabeça, e minha vista fica clara de repente, como se saísse uma luz de dentro da minha cabeça, mas logo apaga, como se ligasse e desligasse uma lâmpada. Não é tão comum isso acontecer, mas ouvi falar que isso tem algo relacionado com projeção. Poderia me explicar o que é isso e se tem algo relacionado com a projeção? Bom, tem duas coisas interessantes aqui para a gente comentar, tá? Uma delas é que existem sinaléticas que quando o corpo astral está saindo, desconectando ali do corpo físico, lembrando que ele nunca deixa totalmente o corpo, né? Existe a conexão sempre. Bom, mas quando ele está saindo para fora do corpo físico, acontecem algumas repercussões energéticas que a gente chama então de sinaléticas, tá? Uma delas é o estado vibracional tão conhecido, né? Mas existem diversas outras sinaléticas. Algumas delas são barulhos muito fortes que acontecem dentro da cabeça da gente. Às vezes a gente ouve vozes, né? Às vezes a gente vê algumas coisas. Existem diversas sinaléticas. Mas existe uma característica que ela parece um estampido, como se fosse um tiro de um revólver, sei lá, que acontece bem lá no centro da cabeça. Pum! Aquele estampido, que normalmente dá um susto grande na gente, faz a gente até perder a experiência, tá? Essa é uma das características de quando você está se desprendendo, dá essas repercussões energéticas que às vezes dá esses estampidos, tá? No seu caso ali, como você fala que ocorre uma luz, uma luz grande, né? Talvez essa repercussão energética também esteja afetando aí a questão da visão astral, né? Que é característica do terceiro olho, tá? Então é provável que essa luz tenha a ver já com essa repercussão energética, mas também, que essa é a segunda parte que eu queria falar, também relacionado então com a visão astral, que você vai então aí ter essa repercussão no terceiro olho, né? Por isso que vem a luz, você começa a enxergar as coisas, tá? E depois ela some então porque você realmente não fez a transição, a saída completa para o corpo, para fora do corpo, tá? Mas então eu acredito, né, particularmente que é uma sinalética energética dessa saída do corpo, tá? E por isso, né, está realmente diretamente relacionado com a projeção, né? Então fique atento a essas sinaléticas quando elas ocorrerem, aí você pode então progredir para uma saída para fora do corpo. Temos aqui também uma pergunta muito interessante do Hildebrando, que realmente é uma pergunta que traz reflexões ótimas, uma pergunta de alguém que a gente vê que estuda, né? O Hilde, ele é participante lá no Facebook também, né? No Aventuras Além do Corpo, lá no Facebook, e realmente ele sempre faz boas intervenções. Ele diz o seguinte: muito interessante seus vídeos, obrigado. Gostaria de perguntar sobre a diferença entre o estado de lucidez na vigília normal e o estado de lucidez durante uma projeção. Esse estado de lucidez é maior ou menor? Poderia falar um pouco sobre isso?
Mais uma coisa, no estado de lucidez, na vigília normal, sabemos que as pessoas que vemos são reais e que têm uma existência independente da nossa. Mas como ter certeza se os espíritos que os projetores veem são entidades reais ou se são projeções da própria mente da pessoa? Ótima pergunta, Hilde. Muito, muito interessante de se comentar. Então, Hilde, é o seguinte. Teoricamente, nós sabemos que existem pelo menos 3 classificações de consciência, tá? Que é quando a pessoa está inconsciente, digamos, ou seja, não está tendo um bom raciocínio crítico, né? Não está criticando a experiência e vai vivenciando ela. Então a gente diria que está inconsciente, né? Embora algumas pessoas utilizem o termo inconsciente para se referir a sonhos, né? Eu não gosto de dizer que todo sonho é uma projeção, né? Porque existem sonhos que são realmente próprios da nossa mente, do nosso subconsciente, etc. Tá? Então, nem todo sonho vai ser uma projeção. Embora existam sonhos que a gente, quando rememora, vê que existe toda uma concatenação lógica e que não é apenas um sonho. Mas, enfim, essa é uma projeção inconsciente, tá? Onde você não tem um senso crítico. Numa projeção semiconsciente, que aí existe uma semiconsciência, você consegue, então, ter raciocínios parciais das coisas, né? Consegue identificar determinadas coisas, consegue até realizar um diálogo com as pessoas que estão ali junto a você, mas muita coisa passa, né, como se fosse natural. Às vezes coisas que são bastante oníricas, que a gente percebe posteriormente quando volta da experiência, que não tinha muita lógica, alguma coisa, ou alguma imagem que a gente não teve o senso crítico para, na hora, dizer, não, isso aqui não é bem assim, isso aqui não está certo, tem alguma coisa errada aqui. Falta, então, um nível maior de lucidez e de criticidade, tá? Então a gente está num nível de uma semi-consciência. Lembrando que muitas vezes durante nosso dia a dia nós também estamos em níveis de semiconsciência e de inconsciência. Às vezes, quando a gente pega o carro, vai trabalhar, ou pega o ônibus para ir para o trabalho, e você fica viajando, e quando chega lá no trabalho, você, nossa, já estou aqui, parece que eu recém entrei no ônibus. Você estava num nível de inconsciência, às vezes num nível de semi-consciência também. Você pega a chave do carro, a chave da casa, larga em cima de alguma coisa, vai fazer, depois não lembra onde deixou a chave. Você estava num nível de semiconsciência também, né? Então lembrando que essa semiconsciência também acontece no plano físico e se repete no plano astral, tá? Porém, existe um outro nível que é o nível da consciência lúcida, tá? Que é exatamente como a consciência que nós temos nos nossos momentos de lucidez aqui, aonde a gente critica o ambiente, vê o que está acontecendo, se acontece, uma pessoa cai ali, a gente vai observar e vai ver o que aconteceu. Se eu coloquei a chave em cima da mesa, eu sei que eu coloquei a chave em cima da minha mesa, né? Entre outras coisas. É um nível de consciência. E no astral, você tem esse nível de consciência tão igual que às vezes acontece de você estar fora do corpo e se perguntar, será que realmente eu estou fora do corpo? Porque isso aqui é tão real, eu consigo até me tocar, me sentir tão real como no físico, né? Já perdi algumas experiências, inclusive, pensando assim, nossa, mas eu me levantei, né, da cama achando que estava fora do corpo, mas não estava, me levantei realmente, né? Aí eu volto a me deitar e desperto no corpo. Então existe essa lucidez que ela é exatamente como aqui. Mas tem ainda, muitas pessoas, não é muito falado, mas a gente ouve alguns projetores falando, o próprio Wagner Borges fala sobre isso, que existe também um nível de consciência aonde a lucidez ela é tão grande que ela é maior que a lucidez que nós estamos tendo aqui agora, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com você. Com todos vocês, né? Então, esse nível de lucidez, ela é uma lucidez que se amplia muito mais, a claridade é muito grande,
a claridade que eu digo de capacidade de raciocínio muito grande, as percepções são muito maiores, tá? Mas é um nível de lucidez que ele não é o tão habitual, né? O mais habitual em projeções astrais é o nível de semiconsciência e de consciência, né? De projeções que eu digo quando a gente faz lucidamente, obviamente, né? Então, os níveis mais comuns de acontecer é a semiconsciência e a consciência, que são os níveis que a gente vivencia aqui no físico. E existe, então, portanto, esse nível que vai ainda além, que você percebe as coisas de uma forma incrível, tá? Mas não é tão comum de acontecer. Também você perguntou sobre essa questão da interação com os seres no astral. E aí está um ponto, Hilde, que é muito interessante, porque esse ponto é capaz de nos fazer criticar quando se dizem que uma projeção ela não passa de um sonho lúcido, tá? Sonho lúcido, na minha concepção, tá? Ele é como uma projeção semiconsciente, onde você não tem um nível tão alto de criticidade, tá? E ainda assim você percebe coisas que são oníricas, tá? Contudo, quando você tem uma projeção real, que você está bem consciente, e você vai ter interações com outras pessoas, você vai observar o seguinte, que essas pessoas elas não seguem a sua vontade. Né? Porque um sonho, o que acontece? Ele segue a sua vontade, as suas tendências subconscientes. Né? Você vai desejar que a pessoa que você está conversando faça determinada ação e ela vai fazer. Não vai haver daquela pessoa, por ela ser uma criação mental, um senso crítico. Contudo, numa projeção astral, o que acontece? Você vai falar com alguém e aquela pessoa vai ter o seu livre-arbítrio e a sua consciência, o seu nível crítico, tá? E aí você vai ver que aquilo ali não é uma criação da sua mente. Você está conversando com alguém que realmente está tendo um senso crítico, que é alguém que está tendo seu livre-arbítrio. O livro do, acho que Stephen Labert, agora não me lembro bem, mas é um livro bem conhecido, vou botar a capinha aqui em cima, é um livro sobre sonhos lúcidos, tá? E ele levanta numa altura do livro justamente essa questão que deixa ele encucado e ele não dá continuidade a essa discussão no livro, até porque eu acredito que ele não saberia, ele mesmo ficou em dúvida, ele não saberia como explicar, né? Mas no livro ele diz o seguinte, que uma pessoa ela teve contato com os seres no sonho lúcido, né? E ele fez uma ação, né? Que ele esperava que a pessoa fosse responder de acordo com a vontade dele e a pessoa se negou a responder da vontade dele. E isso deixou a pessoa encucada, né? Exatamente por quê? Porque era uma projeção e ele estava no nível de semiconsciência. Quando ele estivesse bem consciente, na hora ele já tinha se dado conta e criticado, né? Então existe essa diferença, tá? Existem realmente seres plasmados por nós, tá? Existe isso, acontece muito, tá? Às vezes até coisas do nosso próprio subconsciente que são plasmadas, tá? Mas se a gente tiver consciência, a gente vai ver e vai perceber quando é plasmagem, quando é forma pensamento e quando é real, tá? A gente consegue perceber isso bem. Teve também um lance, agora não me lembro se não foi nesse livro ou se foi a algum outro lugar que eu vi, aonde a pessoa fala que ela agrediu, acho que é isso aí, ela agrediu, deu um tapa numa pessoa estando em sonho lúcido, porque quando ela está em sonho lúcido ela faz o que ela quer, o sonho é dela, né? Teoricamente é isso que falam, né? Então ela agrediu a pessoa não fazia nada, ela agredia, as pessoas não faziam nada, porque era um sonho, né? E ela sabia que era um sonho, então ela fazia o que ela queria. Contudo, teve uma pessoa que ela foi agredir, a pessoa não deixou, se defendeu, se esquivou, né? Aí você vê que existe um livre-arbítrio, você vê que, né, tem alguma coisa errada, e isso gerou uma confusão nessa pessoa. Eu acho que foi desse mesmo livro aí. Mas enfim, a ideia que eu quero passar é essa, tá? Você percebe isso, você vai perceber ao falar com com esses espíritos, né?
que existe livre-arbítrio, que existe raciocínio e que também existem plasmagens, tá? E você vai perceber essas diferenças se você estiver consciente, tá? Mas uma ótima pergunta que daria até para fazer um vídeo inteiro só falando sobre esse tipo de coisa, tá? Muito bom. Vamos lá então, continuando. Um comentário agora um pouco mais pessoal aqui, que foi uma pergunta de Albert, né? Não sei o primeiro nome, ele coloca como S. Albert. E ele me questiona ali sobre a questão do meu sobrenome, né? Se meu sobrenome, Falck, que eu falo sempre, é francês, né? Então eu expliquei ali para ele, né, que por parte de pai eu tenho a descendência então de francês, que na verdade eu falo Falck para facilitar, mas na verdade se a pronúncia é Folk. Só que se eu vou falar Folk para as pessoas, vai gerar muita dificuldade para escrever, etc. Então eu digo Falck, facilitando, tá? Mas ele é francês, também tem a parte do meu pai aí, o Ben Chimol, né, que é judeu. Meu pai era judeu, então eu tinha esse sobrenome Ben Chimol, tá? O Chimol é escrito com CH, mas ele não é na pronúncia hebraica, que o CH na pronúncia hebraica normalmente tem o som de dois R's, né? No nosso caso ali, o Ben é filho em hebraico, Shimol seria Shmuel, que seria Samuel, seriam filhos de Samuel, tá? Que é essa descendência que nós temos aí do meu pai, que eram de judeus sefaraditas, tá? E tem pelo lado da minha mãe a descendência espanhola, então que é o Rodrigues, que eu tenho também no meu sobrenome, tá? Então eu tenho essa mistura aí interessante. Bom, vamos lá, continuando. Tem uma pergunta aqui da nossa Débora Nunes, que está sempre presente desde o comecinho do canal, e ela fala o seguinte: Professor Guilherme, por que os pestes do astral fazem questão de tirar nossa lucidez? Só para tirar a nossa energia? Bom, na verdade, Débora, o grande culpado da perda de lucidez no astral é nós mesmos, tá? Se a gente conseguisse manter um padrão, né, conseguisse trabalhar nossas energias e trabalhar nossa consciência, nós teríamos uma melhor consciência no astral. Contudo, nós estamos aqui no mundinho aqui de provas e expiações ainda, que está passando agora para a regeneração, né? Estamos aí numa transição planetária. Contudo, ainda estamos num nível que não é tão bom, né? Então, é natural que a nossa consciência ainda não esteja desperta, não seja boa. Futuramente, se Deus quiser, será, né? Mas a culpa ainda é nossa, dos nossos próprios defeitos, das nossas questões kármicas todas que nós temos, né? Então, não dá para colocar a culpa nos pestinhas lá do outro lado. Porém, eles se aproveitam, obviamente, das nossas fraquezas, né? E dificultam sempre que podem a nossa lucidez, porque se aproveitar de alguém inconsciente é muito mais fácil do que querer se aproveitar de alguém que é capaz de se defender, não é mesmo? Então, se nós estivermos inconscientes e à mercê deles, é sempre melhor, né? Os vampiros astrais adoram sugar a energia dos serizinhos inconscientes que estão lá achando que estão num paraíso, às vezes, achando que estão fazendo sexo com grandes mulheres lindas ou homens musculosos, bonitos, e estão sendo sugados por uns serizinhos feio pra caramba que estão plasmando a sua forma, né? E a gente volta no outro dia feliz da vida. Nossa, sonhei, mas com uma mulher, né, linda, né? Mas se conseguisse ver a forma dessa mulher linda, iria se apavorar, ia ficar traumatizado. Então, e claro, eles se aproveitam, né? O que eles mais querem, né? Os assediadores, o que eles mais querem é sugar a nossa energia, que é, digamos que algo muito
poderoso, muito forte para eles no plano astral, né? Essa energia densa do ser encarnado. Tanto é que quando a gente sai consciente, a gente presta auxílio no plano astral, justamente por essa energia mais densa que nós temos aqui, dessa ligação com o corpo físico, e que é muito útil para realizar aí resgates no plano astral, né? Então, nós podemos utilizar a nossa energia de uma forma ótima para auxiliar, mas também, né, nós podemos aí nos tornar presas fáceis dos assediadores. Por isso é muito importante sempre, toda noite e todo dia, para falar a verdade, sempre realizar um procedimento de higiene energética, né? Trabalhar a nossa energia sempre, procurar trabalhar com as movimentações básicas de energia, ou WOLV, que chamam também. Procurar trabalhar sempre, diariamente, ou sempre que lembrar isso, trabalhar nossos pensamentos negativos, né? Que também eles acabam aí sendo uma grande fonte para baixar a nossa energia, né? Trabalhar aí com outras formas de proteção energéticas que vocês venham a conhecer. O pessoal da Umbanda trabalha com banhos, por exemplo, que também sempre são muito bons, os banhos de descarrego que chamam, né? Ajuda também. Tudo ajuda, né? Mas o mais importante é a gente trabalhar a nossa energia, a gente ter a possibilidade de trabalhar nossa energia sem precisar de nada é a melhor coisa possível, tá? Mas, claro, a gente sabe que o nosso mundo ele é carregado, ele é difícil, né? E a gente vive aqui também uma época difícil. Esse 2020 ele não é um ano normal, ele é um ano bem atípico, bem pesado energeticamente e que a gente tem que se proteger, tá? E a proteção ela começa em primeiro lugar na nossa cabeça, tá? Nós temos que tentar manter nosso pensamento positivo, que nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que tentar o máximo que a gente pode, tá? Mas também a gente tem que trabalhar nossas energias, né? Se a gente precisar tomar um banho de descarrego, toma também, mal não vai fazer, né? E a gente procurar se proteger sempre, tá? Mas ainda assim a melhor proteção está aqui, tá? Bom, a Débora também ela fala assim pra gente marcar uma live aí de oração astral, etc. Eu acho realmente bastante interessante, tenho que fazer isso aí, tá? Eu até fiquei um pouco traumatizado que eu fiz umas duas lives ali, acabou não dando pessoas para participarem, né? E aí eu achei que não estava valendo a pena. Mas eu estou pensando de repente assim, olha, para os membros do grupo, nós estamos em 4 membros, para os membros aqui do canal, vamos marcar uma live para a gente fazer umas meditações ou alguma oração, etc, tá? Eu também estou aí planejando uma sequência de 9 meditações bastante interessantes que eu estou acompanhando num livro que eu estou lendo, um livro em inglês, e ele tem um trabalho com 9 meditações que ele faz muito legal e que eu acho que seria bem legal trazer para nós aqui. Então a ideia está anotada e, Débora, vamos marcar sim. O Diego Cutrim. Professor Guilherme, toda vez que faço a projeção, sempre encontro com meu pai desencarnado recentemente, 4 meses. É bem recente mesmo, Diego Cutrim, e é bem provável que ele esteja por volta. Se você ver aí os meus relatos, eu conto exatamente isso que aconteceu comigo também, tá? Quando meu pai desencarnou de uma forma bastante abrupta, né? Ele teve um ataque cardíaco muito repentino enquanto esperava nós. Ele estava na praia, esperava nós chegar na praia. Ele estava lá já fazia um tempinho, nos esperando e acabou vindo a falecer. Então foi muito rápido, muito abrupto e ele acabou, né, ficando alguns meses também assim por perto, tá? Bom, e ele, por enquanto, só olha para mim ou chora. Ou sorrir, mas nunca fala, tá? Me disseram que é porque está muito recente e quando ele falar, não será pela boca e sim mentalmente. Procede? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Normalmente a comunicação mental ela é mais comum para aqueles que estão já mais tempo no plano astral, tá? Aqueles que recém desencarnaram, eles têm uma dificuldade maior para essa comunicação mental. E talvez ele não esteja falando por causa do choque ainda, da densidade energética e talvez até
pela impossibilidade ainda de uma reflexão maior do que está acontecendo com ele. Talvez ele ainda não esteja consciente realmente do que está acontecendo, né? Ele pode estar meio que perdido em toda essa vibração energética que está acontecendo em volta da morte. Então ele possa estar ainda meio que, digamos, zonzo, meio perdido na situação, né? E por isso ele não esteja conseguindo falar, né? Ou talvez você não esteja conseguindo ouvir também, né? Essa comunicação. É meio difícil de dizer o que está acontecendo realmente, né? Mas existe essa dificuldade sim, tá? Eu, nos meus primeiros relatos, ali, os primeiros contatos que eu tive com o meu pai também, eu não tinha uma comunicação verbal, né? Bom, continuando. A outra pergunta é que toda vez que vejo meu pai, sempre minha mãe, que está encarnada, está do lado dele e é ela quem me mostra onde ele está e sempre é ela que fala comigo nas projeções. Como é possível? Bom, ela, se for durante o período da noite, né, se ela estiver dormindo, é natural, né, que ela esteja projetada e ela esteja perto dele tentando ajudar, tentando auxiliar também, né, pela conexão que existe entre eles, né? Então é natural que isso aconteça. E aí quando você sai do corpo, ela está ali, ela tenta falar com você, ela fala aí com você, né, tentando ajudar toda essa situação aí, tá? Mesmo que ela não lembre em sonhos, em projeção, em nada disso, ainda assim não quer dizer que ela não esteja lá fora do corpo ajudando, né? A gente sabe que toda vez que a gente dorme, a gente se desprende do corpo físico. Então ela provavelmente, eu diria, com certeza, de que ela está junto ali. Porém, se quando você tem essas práticas, isso é um ponto interessante, tá? Quando você tem essas práticas, se projeta e vê sua mãe e seu pai ali projetado, mas sua mãe está desperta do físico, o que está acontecendo? Será que você está criando tudo isso na sua mente? Bom, sempre existe a possibilidade, claro, de você estar plasmando a forma dela, né? Ou também existe a possibilidade de um mentor ele plasmar a forma dele como se fosse ela, justamente para o teu pai não ficar assustado, para que a transição dele possa ocorrer da melhor forma possível, né? E ele, o amparador, né, que está ali auxiliando, ele vai então utilizar a tua energia, já que você está ali, né, para realizar essa passagem do teu pai aí da melhor forma possível, tá? Às vezes é demorado, às vezes esse procedimento tem que ser devagar, porque eles não fazem nada brusco que vá criar, né, desarmonia para a pessoa, né? Mas então existe essa possibilidade de ser um mentor extrafísico, né? Se a tua mãe estiver acordada, então provavelmente ou é um mentor extrafísico que está ali plasmando a forma dela para ser mais fácil essa conexão com o teu pai e até talvez para ser mais fácil a conexão contigo mesmo, né? Ou talvez você esteja plasmando, o que eu acho que não é o caso, tá? Como ela conversa com você, ela fala com você e ela procura ali fazer uma intermediação, então é muito mais provável que sejam ela em projeção astral ou o mentor na forma plasmada, tá? Você ainda pergunta se pode ser o mentor dele, blá, blá, blá. Sim, né, pode ser o mentor. Pode ser tanto o seu mentor como pode ser o mentor dele também, tá? Não dá para saber ao certo, tá? Se você conseguir desenvolver o seu senso crítico no momento para ter uma projeção mais lúcida, você poderá tentar conversar com ele, com esse mentor ou com a sua mãe para tirar essa dúvida, tá? É bem possível que você consiga tirar essa dúvida. Basta você tentar conversar com ele, com esse mentor ou com a sua mãe que está ali, tá? Então, existem essas possibilidades. Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer. O Elixin YT. Bom, eu estou tentando ter a minha primeira projeção, mas estou com medo do que eu vou ver. O que eu faço? Eu, na minha opinião, sendo sincero, não faça. Por que eu digo isso?
Se você está com medo do que vai ver, significa o quê? Que você não está ainda preparado para entrar nessa aventura, tá? O meu conselho é que você estude um pouco mais o assunto. Não há necessidade de já querer sair fazendo a prática, sair do corpo, etc. Não, as coisas têm que ser um pouco mais graduais. O pessoal às vezes tem muita pressa, tá? E não é assim. Vamos devagar com as coisas para não criar aí um trauma, né, com a experiência. Então, o meu conselho, assista mais vídeos sobre o assunto, né? Tem os cursos aí que tem online, né? Tem o próprio curso que a gente disponibiliza lá no Aventuras Além do Corpo, no Facebook. Tem um curso com o Alexei Bueno, muito bom, que dá para fazer. Tem os cursos do Saulo Calderon, que são bem interessantes também de fazer, vale muito a pena. Então você pode, na minha opinião, trabalhar um pouco mais para entender essas questões do medo. No meu vídeo anterior a este de perguntas e respostas 19, eu fiz um vídeo sobre as crenças limitantes. E esse vídeo vai te ajudar bastante, tá? Eu aconselho que você veja esse vídeo, vá fazendo ali as suas anotações, suas crenças limitantes, seus medos e trabalhe com isso. Eu também tenho outro vídeo sobre medos que também é interessante. Agora, não tente fazer projeção astral se você tem muito mais medo do que conhecimento da coisa. É óbvio que um certo medinho nas primeiras vezes é natural. Agora, se você tem muito mais medo do que certeza do que você está fazendo, então não faça, tá? Não faça, porque você vai acabar atraindo entidades mais negativas, né? Vai ficar atraindo, até plasmando muitas vezes determinadas coisas que vão te assustar, você não vai conseguir saber como passar essa questão aí. Por exemplo, quando a gente vê formas plasmadas, a gente exterioriza energias, desmancha essas formas. Enfim, você precisa então estudar um pouquinho mais antes de realizar a prática, tá? É a minha opinião, tá? Cristiano Coelho, ele diz o seguinte: legal, gosto de ouvir suas experiências. Ainda não comecei nenhuma técnica, mas estou assistindo muitas aulas sobre o assunto. O que poderia me dizer a respeito de abrir o terceiro olho influi também com a nossa viagem astral? Vou ter controle psíquico depois que abrir? Pode me dar alguma orientação a respeito? Agradeço. Bom, Cristiano, é o seguinte, eu nunca gosto de recomendar essa questão de abrir o terceiro olho assim, sem mais nem menos, simplesmente abrir o terceiro olho, porque se fala muito aí na internet, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com essa questão. A gente precisa realizar um trabalho de equilíbrio de todos os nossos chakras. E aí sim, se você quer trabalhar com o terceiro olho, você vai trabalhar com o terceiro olho, porque ajuda bastante a ter uma melhor visão no plano astral, tá? Contudo, também pode acontecer de, ao trabalhar o terceiro olho, você acabar tendo também visões visões do próprio físico, né? Visões de espíritos, coisas que talvez você não goste de ver. Então, por isso é necessário que haja um equilíbrio dos teus chakras, né? De todos os chakras, e não só a abertura do terceiro olho, tá? Ajuda sim na projeção, ajuda a você a ter uma melhor visão e uma melhor consciência também no plano astral. Porém, né, tem que se dar conta também que ao trabalhar demais só com o terceiro olho, pode acontecer de você começar a ver espíritos durante o físico. E isso pode trazer distúrbios e transtornos, tá? Muitas vezes tem muitas pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, vendo coisas direto, por ter um terceiro olho desperto e não saber lidar com isso. Imagina você tendo a todo momento vendo espíritos e ouvindo espíritos, né? Já pensou? Você está agora sentado ali com sua namorada do lado e aí um espírito aparece e começa a falar com você, né? Como você vai lidar com esse tipo de coisa, né? Claro,
eu estou sendo um tanto exagerado, ninguém vai conseguir abrir tão rápido assim o terceiro olho e ver tantas coisas assim, né? Mas eu gosto de ser cauteloso nesse sentido de que se trabalhe todos os chakras, né? Se procurem conhecer o assunto, estudar, que nem você está fazendo, estudar, é isso aí. Tem que estudar o assunto, continue estudando o assunto, tá? E não se preocupe tanto em já ter experiências do tipo de clarividência, etc. Vai devagarinho, né? E não digo que não tente fazer exercício para o terceiro chakra, não é isso, para o terceiro olho, desculpe. Não é isso, tá? Continue fazendo os exercícios, mas equilíbrio, né? Meditação, trabalhe com todos os chakras, faça as circulações de energias, limpeza do seu corpo energético, limpeza do ambiente, etc. Tá? Aí não vai ter dificuldades. A Lauren Gold diz o seguinte: quero tentar, tive um sonho que me dá a impressão de que vivo um outro plano ou mencionei um tal de Cernem. Convocando uma reunião, fiquei meio encabulada com isso, queria poder descobrir mais. Bom, é difícil dizer, né? Sonhos podem trazer vários aspectos subconscientes ou do seu inconsciente, né? Que podem trazer mensagens para você de diversas maneiras, né? Cerne é como a gente fala, o cerne da questão, né? Digamos, o centro de alguma questão, né? Então, de repente, seja alguma mensagem para você referente a alguma questão que você tenha em mente, né? E a questão da reunião, né? Pode ser uma reunião astral, talvez não seja. Então, é difícil, tá? Então, eu sempre evito tentar interpretar o sonho das outras pessoas, porque são respostas inconscientes muito pessoais às vezes, tá? Então, fica a questão, né? Então, eu acho interessante você procurar entender, conhecer mais o assunto, né? Que vai ser ótimo para você. Fernando Cavalcante, ele faz uma seguinte pergunta, tá? Professor Guilherme, me tira uma dúvida, com certeza. Eu tenho mais facilidade para acordar dentro do sonho lúcido. Ótimo. A minha dúvida é para conseguir uma projeção astral, eu vou me concentrando até chegar a ouvir os barulhos intracranianos, acho que a palavra saiu errada ali, talvez seja o corretor. Depois desse ponto, como faço para me levantar da cama? Eu estou indo até esse ponto, parece que estou bem perto de conseguir. E está perto sim, tá? Se você já está conseguindo ter sonhos lúcidos, já está meio caminho andado, tá? O sonho lúcido a gente gosta de classificar, eu particularmente gosto de classificar como uma projeção semiconsciente, pois você sabe que está sonhando, embora ainda seja levado pelas imagens oníricas, né? O que você precisa fazer? Você precisa então se dar conta de que está sonhando e nesse momento procurar pedir para o seu inconsciente mesmo, faça afirmações para o seu subconsciente diretas, tá? Diga assim, eu quero ter mais lucidez agora, né? Eu quero ver o real local aonde eu estou agora. O William Billman utiliza muito esse tipo de afirmações diretas para o seu subconsciente ou seu inconsciente, né? Porque aí a coisa acontece, né? Então é dessa forma que você sai de um sonho lúcido e vai para uma projeção, buscando então tomar consciência primeiramente, e aí através de sugestões diretas você consegue transformar aquele sonho lúcido em uma projeção consciente, né? Você vai se dando conta do seu ambiente e depois aí você procura realmente ver aquilo que é o ambiente real sem os onirismos criados pela nossa mente, tá? Quanto à questão de procurar ouvir os barulhos intracranianos, etc., não se preocupe com isso, tá? As sinaléticas projetivas, elas ocorrem muito quando você está realizando todo um relaxamento e aí você entra no momento que vai sair do corpo. Então, aquele momento que você está saindo do corpo, ocorrem várias sinaléticas. No caso de você estar num sonho lúcido,
é provável que você já esteja fora do corpo. Então, essas sinaléticas talvez não apareçam, tá? Então, não se preocupe com essa sinalética, né? E nem se preocupe em pensar no corpo físico, porque ao pensar no corpo físico, você tem a possibilidade de ser tracionado de volta ao físico. Por exemplo, você acorda do sonho, né? Você se dá conta que está tendo um sonho lúcido. Aí você diz: estou tendo um sonho lúcido. Vou me concentrar nos barulhos ou no estado vibracional ou coisa do tipo, e pensa no corpo e é puxado de volta para o corpo físico. Então, evite pensar no corpo físico. Quando você estiver no sonho lúcido, você peça então fortemente que você quer ver o estado real onde você está, né? Ou já se concentre também no seu objetivo mental para ir até um determinado local, fazer alguma coisa. Tenha sempre na sua mente o seu objetivo. Quero falar com o meu amparador. Então, naquele momento que você se deu conta que você está num sonho lúcido, se concentre, né? Peça mais lucidez e diga: eu quero falar com o meu amparador. Tá? E aí você vai conseguir fazer essa transição. Ela é uma transição muito mais de lucidez, tá? Então é dessa forma que você pode trabalhar. No caso de você sentir, tá? Aquilo ficou bem claro nesse sentido. Mas no caso de você sentir que você está no corpo e está tendo sonho, você deu conta do sonho e você se sente de volta do corpo físico, mas está bem consciente, parta diretamente para a técnica de saída, que aí no caso, como você falou ali, devo me levantar? Sim, tá? Existem várias técnicas que está lá das técnicas indiretas que eu falo, tá? Que existem várias técnicas. Você pode simplesmente tentar se levantar, isso pode fazer com que você perca a projeção, tá? Tem que tomar um certo cuidado, porque essa força mental que você vai realizar para levantar, ela tem que ter um impulso bastante, às vezes, quase físico, sabe? E esse limiar ali é bem complicadinho de pegar no começo, né? Mas você tem que ter um impulso real e forte de querer realmente sair do corpo, tá? Se você deu ali umas 2 tentativas e sentiu que não vai, tá? Não força aí. Espera, tenta fazer uma rotação, tá? Tenta fazer uma rotação, joga o corpo para cá, joga o corpo para lá, joga o corpo para cá, para lá, e aí faça isso e pum, você sai. Ou tente se mexer como se estivesse num balanço, para frente, para trás, para frente, para trás, vai aumentando e dê um impulso para a saída. São várias formas que você pode utilizar para realizar essa saída. Eu gosto dessas técnicas que têm uma sensação física maior, porque eu sinto a saída, né? Mas você pode utilizar outros tipos de técnica. Puxar a corda, né? Se puxa numa corda para sair, é uma técnica também. Você pode, sei lá, se imaginar flutuando, se sentir flutuando, também é uma técnica. Existem várias técnicas para se utilizar nesse momento, tá? Então, pense nisso aí. A técnica que você cita aqui das 3 bolas de luzes, ela é muito mais para gerar o estado vibracional e aí você fazer a saída. Mas se você já está no sonho lúcido, eu aí aconselho você a focar mais na saída real, tá? Bom, vamos lá então. Por fim, a última pergunta é da Cleide Ramos. É uma pergunta um pouquinho mais extensa, vamos ver aqui. Ela diz o seguinte: desde a adolescência, tive e ainda tenho saídas do corpo de forma involuntária e consciente. O que me trouxe até aqui foram pesquisas de relatos em que me identifiquei pela similaridade e também por buscar entender tantas experiências, como se fosse um chamado mesmo para evoluir aqui, porque no astral me vejo em assistências e aprendizados constantes, dentre tantas outras que me faz querer aprender mais e mais sobre o tema tão amplo. Poxa, muito legal, sabe? Eu fico feliz quando pessoas que já são trabalhadoras do astral, elas já vieram para este plano físico aqui com essa capacidade de ter consciência do astral, porque elas já eram trabalhadoras antigas, muitas,
de outras vidas nessa questão da projeção astral, tá? Com certeza, né? Muitos até podem ter sido iniciados lá no Egito, na Grécia, nas escolas de mistérios, né? Então eu fico feliz quando esse pessoal se identifica, né, e vem aqui para o grupo para aprender também e contribuir, né? Eu acho muito legal. Bom, continuando. Logo, só vejo dois tipos de audiência para canais como este: quem já vivencia e busca a troca de experiências, e aos mente aberta, que despertou a consciência e a partir dos estudos pratiquem e tenham as suas próprias. Realmente, né? Por isso que o canal ele às vezes não cresce, né? Porque realmente são só dois tipos de, né, pessoas que estão interessadas. Aqueles que já têm experiências e ou estão tentando ter e melhorar as suas experiências, né? Ou aqueles que gostam de estudar esse tipo de temática, né? Continuando. Ambos os públicos evoluirão da mesma forma. Ninguém está aqui para provar ou convencer ninguém, o que seria perda de tempo e foco. Vivenciar é irrefutável. Concordo plenamente, Cleide. Agora eu vi que você está se referindo também ao que o rapazinho aquele falou da questão de comprovação, né? Realmente é por aí, né? O pessoal que tem a mente mais aberta e que quer vivenciar, eles vêm aqui. E eu acho importante, né, sempre deixar claro que eu não tenho como provar isso para as pessoas. Nós ainda somos tão crianças nesse mundo de viagens astrais, experiências paranormais e do tipo. Ainda temos tanto a aprender, né? Que eu acho que essa questão de comprovações ainda vai ficar para mais um tempo aí, né? Ainda vai ser preciso as pessoas crescerem muito mais espiritualmente. Mas é legal a gente ver que tem muita gente já realizando viagem astral, crescendo, né, entendendo o plano espiritual, e isso é muito bom, né? O meu objetivo aqui neste canal, como também o meu objetivo nesta vida aqui, está muito na tarefa de esclarecimento, né? Eu me sinto bem com isso, eu me sinto feliz em estar aqui compartilhando com vocês, trocando ideias, né? Isso realmente me deixa muito bem. Então, eu sinto que essa é a minha, não é vocação que eu diria, né? Mas é a minha missão de vida, né? E quando eu recebo assim e-mails de pessoas que também fazem esse tipo de trabalho, como a Cleide aqui, eu fico bastante feliz. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Fico muito agradecido com a presença de vocês. Paz profunda, fiquem com Deus, fiquem no aguardo que vamos realizar mais alguns vídeos aí, tem as questões das meditações que eu quero fazer com vocês, mas também aí tem a questão da live para quem é membro do grupo que eu vou fazer também. Então, fiquem no aguardo que virá novidades. Um grande abraço.